Olá, terceiro, como vocês estão? Bom, o teminha da nossa aula de hoje vai ser aí razão e proporção, onde a gente vai estar trabalhando aí com a divisão, né? E com a igualdade, né? De ambos os lados, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, para expressar aí a proporção, né? Sendo estes números fracionários, né? É de grande valia o desenvolvimento aí de vocês, né? Durante esse tema aí de razão e proporção, visto que alguns exercícios que parecem ser complexos, né? Envolvem aí razão e proporção simples, gente. Que às vezes até a interpretação de vocês levam aí uma dificuldade de entender até como resolver os problemas, né, contextualizados, mas são fáceis, né, que basta aí você ter um raciocínio melhor, né, uma maturidade para retirar todos os dados do problema, né, para depois utilizar aí a razão e proporção, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, eu coloquei para vocês sobre razão. A razão, ela estabelece aí uma comparação entre grandezas, certo? E ela está relacionada aí à operação de divisão, porque a razão, ela vem do latim ratio, né? Ratear, dividir, né? Por isso que a razão envolve aí a operação de divisão, né? Então, aí tenham anotadinhos aí no caderninho de vocês que a razão, ela envolve duas grandezas e ela está relacionada à operação aí de divisão, beleza? Bom, eu coloquei aí para vocês um exemplozinho, né, onde a gente está envolvendo aí duas grandezas, né, para que vocês comecem a ter aí a maturidade de desenvolver aí a razão, que nada mais é do que uma divisão, que às vezes você consegue aí resolver problemas que parece um bicho de sete cabeças apenas com a divisão, né? Envolvendo aí a razão. Então, nós temos aí, observe na tabela a quantidade de cloro recomendada para o tratamento de água de uma piscina. Escreva a razão, ou seja, a divisão, né, que representa essas informações aqui, ó, dada nessa tabela. Como que vocês vão fazer isso? Quais são as grandezas que está envolvendo aqui, ó? Gramas está relacionado com litros, tá? Onde quanto maior a quantidade aqui, ó, de litros de água, maior a quantidade de cloro, né? De grama e de cloro. Então, para 1 grama de cloro, eu coloco 1 grama de cloro em 100 litros de água. Se eu tiver 10 gramas de cloro, eu vou colocar aí em 1000 litros de água. Se eu tiver 100 gramas de cloro, eu vou colocar aí em 10.000 litros de água. Ou lendo, né, de uma forma aí, talvez vocês entendam melhor dessa forma. Se eu tiver 100 litros de água, eu vou precisar de 1 grama de cloro. Para 1000 litros de água, eu vou precisar de 10 gramas de cloro. Para 10.000 litros de água, eu vou precisar de 100 gramas de cloro. Qual que é a razão, né? Qual que é a divisão que está relacionada a essas quantidades aqui dessas duas grandezas? Né? Se eu tiver 1 grama, eu vou colocar 1 grama em 100 litros de água. Concordam? 1 sobre 100.
Se eu tiver 10 gramas, eu vou colocar em 1.000 litros de água. 10 sobre 1.000. Só que eu consigo simplificar aí, tanto no numerador e tanto no denominador, né? Por 10, né? 10 dividido por 10 é 1. 1.000 dividido por 10 vai ser 100, certo? Beleza? Para aí, ó, se eu tiver 100 gramas de cloro, eu vou conseguir aí colocar essas 100 gramas em 10 mil litros de água. Então, a razão que representa essa terceira fase vai ser 100 sobre 10.000, onde eu consigo simplificar aí por 100, não consigo? Simplificando aí por 100, eu tenho que vai ser 100 dividido por 100 vai ser 1 e 10.000 dividido por 100 vai ser 100, certo? Onde a minha razão, que representa todas essas informações dadas aqui, ó, nessa tabela, é 1 sobre 100, tá vendo que é comum para todas as fases aqui? Ah, professora, mas por que que eu não pego 100 dividido por 1, 1.000 dividido por 10, 10.000 dividido por 100? Gente, observem aqui, ó, existe aí uma relação, o porquê que nós fazemos dessa forma. A gente vai pegar aí, aqui não falou da quantidade de cloro. Então, em uma razão, a gente vai pegar a primeira aí grandeza que ele pediu para a gente desenvolver dentro da razão. Nesse caso aí, a primeira grandeza é o cloro. Então, vou trabalhar primeiro com o cloro, né? E depois com a água. Se ele tivesse falado da água primeiro e o cloro, aí sim. Então, vocês têm que observar aí, né? Todas essas informações que eu estou passando para vocês. Primeiro, vem a primeira grandeza representada no seu problema e depois vem a segunda grandeza. É claro que você tem que ter uma interpretação, né? Talvez no desenvolver aí do problema, ele faça algo para confundir o seu raciocínio, né? Então, atente-se, não é porque eu estou falando que é regra, tá? E são todos, não são todos, tá? Mas a maioria trabalha dessa forma. A gente vai pegar a primeira grandeza, depois a segunda grandeza. A primeira foi o cloro, então eu coloquei o cloro aqui no numerador. Depois a segunda foi a piscina, eu coloquei aí a piscina no denominador. Percebe-se aqui, gente, que conforme aumenta a quantidade de água, aumenta também a quantidade de cloro. Vocês lembram lá de regra de 3 simples, né? Onde a gente tem lá as proporções, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Vem daqui, gente, da razão. Olha, daqui que parte, né, a regra de 3. Então, é daqui que você começa a aprender, né, e ter uma visão melhor lá da regra de 3 simples, né, quando você tem diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, se atente-se a isso, aprendam aí a razão e proporção com carinho, tá bom? Pessoal, no exemplo lá que eu dei para vocês, né, onde a gente tinha lá a tabelinha relacionando lá a quantidade de gramas do cloro com a quantidade de litros da água, eu falei para vocês, né, que nós primeiro pegamos lá a primeira grandeza representada, que no caso vai ser o nosso numerador, né, que vai ser lá o cloro, naquele caso lá daquele exemplo, dividido pelo denominador, que vai ser a nossa segunda grandeza representada. Eu coloquei para vocês, né, que o coeficiente que está localizado acima, né, na parte de cima, que no caso aqui é representado pelo A, é chamado de
antecedente. Então, naquele caso, o cloro é chamado de antecedente. E o que está embaixo, que é o denominador, é chamado de consequente, tá? Então, se atentem a isso. Às vezes, pode ter lá esse nominho, né, para vocês, para que vocês relacionem aí a razão que equivale à quantidade de grandezas apresentadas no problema. Então, atenção aí, se atente-se a esses nomes e anotem aí no caderninho de vocês. Aqui, pessoal, nós temos o segundo exemplo, né, de razão, onde fala assim, ó, Ricardo possui 35 palitos de sorvete em sua coleção, enquanto Rafael possui 60, né? Qual a razão entre as quantidades de palito de sorvete que Ricardo e Rafael possuem? Então, enquanto o Ricardo tem 35, no momento em que o Ricardo tem 35 palitos, o Rafael já tem 60, né? Então, qual que é essa relação? Qual que é essa divisão? Qual que é essa operação aí? Qual que é esse número aí fracionário que representa todo esse problema aí? Bom, pessoal, a razão não é representada aí, ó, por 35, que é a quantidade de palitos de sorvete que Ricardo tem. Vocês perceberam que aqui a gente tem palito de sorvete para ambos, né? Mas aí a gente tem aí Ricardo, né, e Rafael, com as quantidades de palito, né, que é a minha grandeza aí, que é a quantidade da coleção dos dois de palito. Então, não foi falada aqui a quantidade que Ricardo tem primeiro, então ele vai ser uma antecedente, né? Que no caso seria aquele A do slide anterior, que vai ser 35, dividido, né, por 60, que é a outra quantidade que Rafael tem. Ah, professora, eu vou deixar assim, gente, vocês sabem simplificar, pessoal. Simplifiquem, tornem as coisas mais bonitinhas, né? Vocês aí já têm uma vasta experiência aí em simplificação, né? Vamos simplificar. Então, simplificando aí por 5, nós temos 35 dividido por 5 é 7 e 60 dividido por 5 é 12, né? Então, nós temos que a cada 7 palitos de sorvete que o Ricardo possui, o Rafael possui 12 palitos. Ou seja, lá no início da coleção, quando o Ricardo começou, né, a colecionar os palitos, enquanto ele tinha 7 palitos, o Rafael já tinha 12, né? Por isso que chegou nessa razão. Enquanto ele tinha 35 palitos, o Rafael já tinha 60. Então, tem toda uma interpretação, beleza? Meus amores, vamos lá para o nosso terceiro exemplo, né? Uma escola tem 1.200 metros de área construída, minha primeira grandeza, e 3.000 metros quadrados, né, de área livre, minha segunda grandeza. Área construída e área livre, né? Então, já sei que eu tenho aí as minhas duas grandezas. A razão da área construída para a área livre é, né? Então, vamos calcular. O que vem primeiro aí é minha área construída, 1.200, né? Então, a razão vai ser área construída, que vai ser 1.200 metros quadrados, né? Dividido pela área livre, que é 3.000 metros quadrados. Então, nós temos que a razão vai ser representada por 1.200 dividido por 3.000. Posso cortar os zeros? Devo cortar os zeros para ficar uma coisa mais bonitinha, tá? Então, fazendo aí esses cortes, eu tenho que a razão vai ser representada por 12 dividido por 30. E aí, posso simplificar? Devo simplificar, né? Para que eu tenha uma interpretação no meu resultado, né? Porque vocês vão precisar escrever lá, ó.
tananã, tananã, igual eu tô fazendo aqui nos exercícios, tá? Tem toda uma resposta, não é só ir lá, calcular a razão, que é uma operação de divisão e pronto, acabou. Não é dessa forma, tem toda uma interpretação, tá? Então, simplificando aí por 6, 12 dividido por 6 é 2, 30 dividido por 6 é 5. Então, fazendo aí essa divisão, 2 dividido por 5 vai ser a mesma coisa que 0,4. 0,4, se a gente for colocar aí, ó, se a gente for pensar, mas 0,4 representa o quê? A razão da área construída para a área livre. Isso em porcentagem significa que é 40%, mas 40% de quê? Né? Que a área construída representa 40% de área livre, tá? Então, tem toda uma interpretação no problema. Não é somente colocar aí a operação de divisão, fazer aí a razão e pronto. Tem toda uma interpretação e eu quero que vocês coloquem lá nos exercícios propostos de vocês, tá? Bom, pessoal, eu vou estar dando um exemplo aí para vocês de razão com um exercício mais contextualizado, certo? Para que vocês se familiarizem aí, certo? Aí, ó, nós temos aí uma questãozinha do Enem de 2016, né? Onde fala assim, ó. Peraí. O motorista partiu da cidade A em direção à cidade B, por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Chegando lá, ele percebeu que a distância percorrida neste trecho foi de 25 quilômetros, né? Ao consultar um mapa com auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades, nesse mapa, era de 5 centímetros. A escala desse mapa é... Gente, todas as vezes que a gente tiver razão envolvendo escala, né? A gente vai fazer uma comparação aí diferente, certo? Primeiro, vamos aí retirar os dados do problema, tá? Então, nós temos aí, ó, essa distância de 5 centímetros é o que estava lá no mapa, né? E tem uma distância do trecho percorrido aí, que foi de 25 quilômetros, né? Que é o trecho aí percorrido, a distância percorrida. Então, eu coloquei D minúsculo, 5 centímetros, e D maiúsculo, 25 quilômetros. Nós queremos encontrar aí a escala, né? A escala desse mapa, que eu chamei aí de E, né? Então, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa transformar essas unidades de medidas aí, porque a gente está trabalhando com escala. Sempre que a gente for trabalhar com escala, essas unidades de medidas aí, ó, tem que ser a mesma, certo? Por que é que nós vamos transformar aí o 25 quilômetros em centímetros? Porque a pergunta final aqui, ó, ele quer a escala desse mapa, ou seja, ele quer a etapa que é medida lá no papel, que está lá no mapa, né? Então, a gente tem que transformar tudo em centímetros. Se ele tivesse perguntado sobre a distância percorrida nesse trecho, né, no final, a escala, nós iríamos transformar aí os centímetros, mas não. Todas as vezes, pessoal, anotem aí, todas as vezes que nós tratarmos, né, de escala, nós vamos ter as unidades lá de medida igual, tá? Não pode ser diferente, tá bom? Bom, mas para isso é necessário que vocês entendam sobre as... E essas unidades de medidas, pessoal, essas unidades de comprimento, né? Que é medida em centímetro, quilômetro, né? Hectômetro e assim vai, vocês precisam ter noção, né? Por isso que eu coloquei aqui logo abaixo
essas unidades de comprimento, né? Onde nós temos aí, ó, quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, aí nós temos o metro, nós temos o decímetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro, tá? Aqui a gente tem que transformar 25 quilômetros, né? Então, nós vamos transformar para centímetros. Gente, essas unidades de comprimento vocês vão levar para a vida de vocês, certo? Cai muito, né? Para se transformar as unidades de medida, né? Essas unidades aí de comprimento, que são esses quilômetros, hectômetros e assim vai. Então, vale a pena vocês entenderem, né, como que funciona essa transformação da unidade de comprimento, para que vocês aí façam essa transformação tranquilamente, não tenha dúvida, né? Então, a gente quer transformar de quilômetro, né, para centímetro. Esses risquinhos aqui que eu coloquei para vocês, que eu desenhei, é a quantidade de casas que você vai estar andando aí, né? Que você vai acrescentar de zero aí para poder transformar aí o seu quilômetro em centímetro. Então, vou partir do quilômetro aqui lá para os centímetros. Vamos contar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, a gente vai ter que acrescentar quantos zeros aqui, ó? 5 zeros, né? Mas nós sabemos que a nossa formulazinha de escala é representada pelo quê? Pela medida do desenho, né? Dividido pela medida lá real, né? Que foi percorrida lá pelo trecho. Essa medida real, que foi 25 quilômetros, que a gente vai transformar para centímetros, né? Então, a medida do desenho vai ser 5, né? 5 quê? Centímetros. E a medida real, que seria 25 quilômetros, né? Transformada aí, pessoal, transformada aí vai ser 2.500.000, certo? Beleza, tá tudo aí em centímetro, consegui transformar aí o meu denominador, né? Que é a minha medida real, que estava em quilômetros, para centímetros, porque quando se trata de escala, as unidades de medidas têm que ser iguais, tá? Mas aí eu não consigo, pessoal, simplificar isso daí? Consigo simplificar, né? Simplificando aí o numerador e o denominador por 5, nós teremos aí a razão 1 dividido por 500.000, né? Ou 1, né? 2 pontos 500.000, que é a forma aí que é representada aí, que é dada como resposta aí nos vestibulares, né? Que é a melhor forma de representar aí uma razão. Mas o que que isso significa? Significa que a cada 1 centímetro no desenho, você tem 500.000 centímetros no real. Então, a cada 1 centímetro, né, lá no mapa, lá no desenho, você tem 500.000 centímetros no real, né, lá no trecho, tá? Então, tudo, pessoal, tem uma interpretação, tá? Tenham esse cuidado de não só resolver sem saber o que significa, tá? Finalizem aí essa interpretação para ficar um probleminha resolvido bem bacana, tá? Nós já trabalhamos, pessoal, com frações em que a gente tinha essa cara aqui. A gente tinha uma igualdade igual a uma outra igualdade, né? Onde geralmente aqui a gente tinha uma dessas letrinhas aqui representadas expressa aí por uma incógnita, né? Onde a gente fazia a multiplicação cruzada, né? Para poder encontrar o seu respectivo valor. Dentro de proporção, nós temos aí essa propriedade, né? Que fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C, certo? Essa é uma das propriedades, né, que faz com que a gente consiga resolver lá a nossa igualdade de frações, né? Onde nós, às vezes, temos incógnitas ou no numerador ou no denominador, né? Em ambos os membros, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Essa propriedade aí, né, vem aqui da proporção. Bom, pessoal, a gente viu lá sobre razão, né? E agora a gente vai falar da proporção, certo? Onde eu coloquei aí uma definiçãozinha para vocês. Anotem no caderno, tá? De vocês, para quando voltarmos aí às aulas presenciais, né? Para a gente estar aí dando a nossa relembrada, nossa retomada desses conteúdos, verificando realmente o aprendizado de vocês, tá? Aí na proporção, ela é determinada pela igualdade de duas razões. Como assim? A gente vai ter um número fracionário igual a outro número fracionário, certo? A igualdade de duas razões. A razão, ela não é representada lá pela operação de divisão, não é isso? Vem de racionais, ratio, ratear, não é isso? Então, a gente vai ter aí duas razões que possuem o mesmo resultado. Por que possuem o mesmo resultado, gente? Senão, um lado não vai ser igual ao outro lado, né? Isso não vai ser verdade, certo? Então, existe aí essa relação aí de proporção, onde A dividido por B vai ser igual a C dividido por D, beleza? Mais ainda, pessoal, dentro aí de proporção, nós temos aí uma segunda propriedade, que eu quero que vocês também anotem no caderninho de vocês, tá? Onde essa propriedade nos fala o seguinte: se somar, levando em consideração que a gente já tem lá a nossa primeira propriedade, que é expressa aqui, ó, tá vendo? Que é esse exemplozinho aqui que eu deixei aqui para vocês. Então, com base aqui, ó, nessa igualdade aqui de razões, tem uma razão aqui, outra razão aqui, nós estamos aqui calculando e investigando essa proporção entre duas razões. Se somarmos os dois termos da primeira razão, né? Se somarmos os dois termos da primeira razão, né? E dividir pelo primeiro, no caso aqui foi 3, né? E dividir pelo primeiro, ou pelo segundo termo, né? Irá obter uma razão igual à soma dos dois termos da segunda razão, dividida pelo terceiro ou quarto termo. Eu fiz aqui para vocês um exemplozinho para que vocês entendam o que é que está falando aí nessa propriedade que às vezes parece tão confusa. Mas vocês mexendo aí com exercícios, vocês podem entender essa propriedade da proporção, que é algo assim bem simples, né, gente? Essa propriedade da proporção, não é um bicho de sete cabeças. O que ele fala, gente? Que se a gente somar, eu peguei a primeira aqui, a primeira razão. Se a gente somar aí, ó, o numerador mais o denominador e dividir pelo numerador, isso na minha primeira razão, vai ser igual, né? Peguei aqui agora a minha segunda razão. O numerador mais o denominador, o numerador mais o denominador, dividido pelo numerador da minha segunda razão, certo? Então, fazendo aí valer essa propriedade. Vamos ver se está certo? Então, eu tenho aí, ó, 3 mais 5 vai ser 8, dividido por 3, certo?
9 mais 15 vai ser 24, certo? 9 dividido por 9, beleza? Será que 8 dividido por 3 é a mesma coisa que 24 dividido por 9? Se a gente simplificar aqui, ó, 24, certo? Simplificar por 3. 24 dividido por 3 vai ser 8. 9 dividido por 3 vai ser 3. Olha, tá vendo que a propriedade é válida, né? Essa propriedade aqui é válida. Mais ainda, ele falou aqui, ó, que se a gente somar o numerador com o denominador dividido pelo denominador, vai ser igual, pegando aqui a segunda razão, né? Vai ser igual ao numerador mais o denominador dividido pelo denominador. Será que isso é verdade? Vamos ver. 3 mais 5 vai ser 8, né? Desci aqui o meu denominador 5. 9 mais 15 vai ser 24, certo? Dividido aqui pelo meu denominador 15. Se eu fizer a simplificação de 24 e de 15 aqui, eu não vou obter, né, a 8 dividido por 5, que é o meu outro lado. Se eu simplificar aqui, ó, 24 dividido por 3, né, simplificando aqui por 3, vai ser 8. E 15 dividido por 3 vai ser 5. Tá vendo, gente, que é igual? Então, essa propriedade aqui, né, da proporção, ela é válida. Isso existe. Se você fizer esse teste aí, né, você vai ver que a sua resposta é uma prova real, que a sua resposta está correta, onde você vai estar verificando se o seu primeiro membro é igual ao seu segundo membro. Bom, pessoal, eu coloquei aí exemplos de proporção, né? Para que vocês tenham aí mais familiaridade quanto à resolução de exercícios envolvendo aí a proporção, né? E o primeiro fala assim, ó, a proporção 10 sobre 3 igual a 30 sobre 6 é verdadeira? Vamos verificar. A gente viu que a proporção ela tem propriedades lá, né? E essas propriedades a gente pode estar utilizando aqui para provar, tá? Então, vamos provar aí essas propriedades que envolvem a proporção, né? E a primeira nos fala assim, que a soma do numerador mais o denominador, né, dividido aí pelo numerador, tem que ser igual à soma do numerador mais o denominador, dividido aí pelo numerador, certo? Tem que dar igual aí, né? Então, fazendo a soma aí, ó, 10 mais 3 é 13, né? Dividido por 10, que é igual a 36 dividido por 30, né? A gente sabe aqui que 13 dividido por 10 é 1,3, né? E 36 dividido por 30 vai dar aí 1,2, né? E são diferentes, né? Mas isso daí já nos propõe que a solução aí não vai dar correto quanto às propriedades. Então, verificando aí, né, a segunda parte da propriedade, nós temos aí, ó, que o numerador mais o denominador dividido aí pelo denominador tem que ser igual à soma do numerador com o denominador dividido aí pelo denominador. Então, fazendo a soma, nós temos que 10 mais 3, 13 dividido por 3, né? 10 mais 3, 13 dividido por 3. 30 mais 6, 36 dividido por 6, né? 13 dividido por 3 é igual a 36 dividido por 6. Eu sei aqui, ó, que 36 dividido por 6 vai dar 6, né? E 13 dividido por 3 aqui vai dar uma dízima periódica aí, né, gente? Então, eu tenho que 4,333 é diferente de 6. Então, essa proporção aqui, ela não é verdadeira. Então, não
visto que a propriedade ela não foi satisfeita aí por inteiro, né? E nem se fosse só uma parte da propriedade também a proporção não estava correta, tá? O próximo exemplo nós temos aí a proporção 15 dividido por 5 é igual a 6 dividido por 6 é verdadeira, né? Então vamos estar verificando aí da mesma forma que a gente verificou aí no primeiro exemplo. Então, o numerador mais o denominador dividido pelo denominador, né, é igual ao numerador mais o denominador dividido pelo denominador, né? Então, vamos realizar aí a nossa soma aí no nosso numerador, que vai ser 15 mais 5, 20 dividido por 5, que é igual a 6 mais 2, 8 dividido por 2. 20 dividido por 5, eu sei que é 4. É igual a 8 dividido por 2, eu também sei que é 4, né? Então, 4 é igual a 4. Satisfez aí. Agora, basta a gente verificar aí, né, a segunda parte da propriedade, né? Então, vamos lá. Fala que o numerador mais o denominador dividido pelo numerador tem que ser igual ao numerador mais o denominador dividido pelo numerador. Então, realizando aí a soma, né? Essa soma aqui, nós temos 15 mais 5, 20 dividido por 15, que é igual 6 mais 2, 8 dividido por 6, né? Então, nós temos aí que 1,333 vai ser igual a 1,333, né? Uma dízima periódica. Então, sim, essa proporção aí satisfez a propriedade, né, pessoal? Então, visto que, né, esse segundo exemplo aí, ele satisfez aí toda a condição, nós temos aí que essa proporção ela é verdadeira. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Pode me procurar, tá? Anotem todos os dados importantes, informações importantes. Um beijão para vocês. Estou morrendo de saudade.